Bom dia, automação. Primeira aula gravada de magnetismo e eletromagnetismo. Vamos aproveitar agora a paralisação. E, Júlia, roda a vinheta. Eletromagnetismo. Um pouco de história. Vamos começar primeiro com magnetismo, depois de falar de magnetismo, aí a gente entra em eletromagnetismo. Então, há muitos anos atrás, há 2.500 anos, os gregos descobriram as pedras escuras, que elas se atraíam entre umas e as outras, e também atraíam pedaços de metais, por exemplo, as espadas dos gregos e tal. Elas colavam. Quando as espadas, eles iam andando e as espadas longas se arrastavam no chão. E eram umas pedras chamadas magnetitas, que eram compostas por óxido de ferro, que vieram a ser chamadas posteriormente, muitos anos depois, de ímãs permanentes, que têm a capacidade de gerar um campo magnético indefinidamente. E também foi observado que essas magnetitas, essas pedras, elas tinham lados, né? Por incrível que pareça. Elas tinham lados, e esses lados atraíam de uma outra pedra, e o outro lado, ele não atraía, era até repelido pela pedra. E aí eles começaram a ver que eram campos magnéticos diferentes, né? Eram polos, foram chamados esses lados, essas faces magnéticas, elas começaram a ser definidas como polos. E esses polos foram gerados os polos dos ímãs, polo norte e polo sul. Então, à medida que você quebrasse uma pedra, ela gerava como se você quebrasse ela no meio e virasse duas pedras iguais, com os polos também sendo bem definidos nas pedras. À medida que você ia quebrando, você poderia até diminuir o campo magnético, mas os polos continuavam na mesma posição, polo norte e polo sul. É isso que eu quero demonstrar nesse slide. E esses polos, esses dois polos, foram observando que à medida que eles se aproximavam, dependendo da aproximação, dependendo do tamanho, dependendo da face, eles poderiam se repelir ou se atrair. Então foi diagnosticado, foi verificado que os polos de diferentes posições, tipo polo norte e polo sul, eles se atraíam. E os polos iguais, eles se afastavam. Eles também verificaram que essa atração e essa repulsão, ela tinha uma relação diretamente e inversamente proporcional. Intensidade era diretamente proporcional à face dos polos e também era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Quanto mais distante os polos ficavam, menos intensidade eles tinham. Mas a intensidade variava em relação à intensidade, à distância dos polos e também o tamanho da face. Aí, com alguns estudos, eles chegaram e classificaram todos os materiais em características magnéticas, em três tipos: de materiais ferromagnéticos, paramagnéticos e diamagnéticos. Os ímãs, as magnetitas, elas influenciam sobre os materiais ferromagnéticos, que eu tenho um ímã, então quando eu chego perto um material ferromagnético, por exemplo, ferro, aço, aqui fala cobalto, né? Mas os materiais ferrosos, alumínio não, eles, quando chegam perto da magnetita, do ímã, eles se polarizam e ajudam a alinhar as linhas do campo magnético. Então, esses materiais eles sofrem grande influência do campo magnético. Os paramagnéticos, que são materiais como alumínio, platina, plástico, vidro, por exemplo, até madeira também poderia falar. Então, esses materiais, eles praticamente não sofriam nenhuma orientação quando a magnetita, quando o ímã chegavam perto dele. Então, eles ficavam muito pouco orientados, fracamente, milésimamente orientados. Então, eles praticamente não tinham nenhuma orientação magnética quando chegava um ímã perto deles. Foi verificado isso. Em terceiro lugar, o mais importante na área de eletricidade, na área do eletromagnetismo e até, quem sabe, na área de automação, começou aí, são os diamagnéticos. Eles viram que os diamagnéticos sofrem, eu não diria que seja pequena, uma média influência do campo magnético. Materiais como cobre, ouro, prata, são materiais que, ao serem colocados perto do ímã, eles criam uma certa relutância, uma média influência. Não chegam a ser repelidos, mas há uma fraca orientação
no sentido contrário ao campo magnético. Então, eles verificaram que esses materiais chamados diamagnéticos, eles recebem uma coisa diferente do ferro. Quando você coloca o ferro perto do ímã, um parafuso, uma moeda, ela gruda. Mas o cobre não. Ele meio que ele não se repele, mas como um outro ímã. Mas ele sofre uma interferência ali em cima do campo magnético. E é isso aí que despertou o interesse das pessoas. Essa interferência, por exemplo, do cobre em cima do campo magnético. Dado isso, a gente tem a energia elétrica nas nossas casas, dado a essa propriedade diamagnética. Como assim, professor? Os motores elétricos, eles são transformadores magnéticos. Transformadores magnéticos? Tipo isso. Eles pegam e transformam a energia a partir do magnetismo. Os motores, eles têm a capacidade de transformar energia elétrica em energia mecânica. Então, eu transformo a energia elétrica em energia mecânica. E essa transformação se dá através do magnetismo. No caso do eletromagnetismo, através dos materiais que eu falei agora para vocês, dos diamagnéticos. Os geradores de energia elétrica, que é o inverso dos motores, eles fazem justamente ao contrário. Eles transformam a energia mecânica em energia elétrica. Também através do eletromagnetismo. Também a partir desses materiais diamagnéticos. Então, eles fazem essa transformação. Graças a essa tecnologia, e é uma tecnologia que, vou te falar, cara, passa anos e ela ainda é usual. Para dizer que ela ainda não é 100% a nossa geração de energia, agora a energia fotovoltaica é a única energia produzida que não utiliza essa característica diamagnética. Fora isso, todas as energias eólica, hidráulica, a vapor, então os materiais diamagnéticos são os responsáveis por isso, mas exclusivamente o ímã e o cobre. A partir daí foi gerado o eletromagnetismo. Como eu falei, o magnetismo tem suma importância nos equipamentos, geradores de energia, motores, transformadores, etc., que a partir desse campo magnético, dessas linhas de força, as partículas magnéticas se movimentam do polo norte, saem e vão para o polo sul, que a gente chama de B, que é o campo magnético. Esse campo magnético ele é definido dessa forma e ele tem um cálculo. Esse campo magnético ele é dado pela unidade T, Tesla. Esse campo magnético. Ele é dado pelo fluxo magnético em Weber e inversamente proporcional à seção perpendicular do fluxo, ou seja, a área da face magnética. Então, normalmente o ímã ele tem uma face magnética, essa áreazinha aqui, esse quadrado desse paralelepípedo aqui, que é o ímã, eu tenho aqui a face sensora. E é dado por essa fórmula aqui. Aqui é um exercício que fala de um fluxo magnético de 8 a 10 a menos 6 Weber, atinge uma perpendicularidade de 2 centímetros quadrados, né? Determine o campo B. Então você vai pegar, transformar centímetro quadrado em metro quadrado, depois substituímos na equação, e aí vamos ter 10 a menos 4, e vamos ter aqui 8 a 10 a menos 6 elevado aqui é dividido, né? E aqui é B igual. Quanto que vai dar isso? 4 vezes 10 a menos 2. Isso é importante, sabe por quê? Que a gente vai começar a mexer com esses tipos de frações. Se eu tiver uma situação aqui, tipo essa aqui, ó, menos 10, um expoente menos 10, multiplicando com um expoente menos 4, não sei se eu vou... Quando a gente tem essa questão aqui de um menos 6 multiplicando por menos 4, aí a gente tem uma conta que dá igual 10 a menos 10. 10 a menos 10. Agora, se a gente tem um valor dividido, é um menos o outro. Então aqui eu tenho um 10 menos 2. Então, fizemos a conta lá do fluxo magnético, ajudou a gente a lembrar como é que trabalha a expoente. E a gente também tem algumas características aqui sobre essas linhas de campo. Que essas linhas são sempre fechadas, que elas saem e voltam ao mesmo ponto. Então elas saem daqui e elas voltam exatamente no mesmo ponto da área do quadradinho, do paralelepípedo lá, do sólido. Elas nunca se cruzam também. Acho bem difícil, mas acredito que elas nunca se cruzam. Que fora do ímã, as linhas saem do polo norte e sempre se dirigem para o polo sul, como eu falei. Sempre saem do polo norte em direção ao polo sul. E sempre saem e entram perpendicular à face dos polos. Sempre na direção perpendicular. Perpendicular quer dizer que elas se encontram a 90 graus da face do polo. Nos polos da concentração das linhas é maior, quanto maior a concentração, mais intenso será o campo magnético, numa dada região. Sim, quanto mais linhas tiver, maior a concentração. Indução magnética. Imantação.
Não sei se alguém já fez isso, já viu uma chave de fenda imantada, a chave é de ímã, não. Tem alguns equipamentos de ferro, por exemplo, como eu falei, a chave magnética, é possível, às vezes, gerar um campo magnético, até um campo eletromagnético, e gerar, como o ferro, a barra de ferro aqui, onde os campos estão todos sem sentido, à medida que eu chego perto de um ímã, o campo magnético, ele, do metal, do ferro, dos metais, vamos dizer assim, ferromagnéticos, eles se orientam, eles ficam todos orientadinhos, como se fossem todos soldados, montados, organizados, sentidos, todos formados, o pelotão está todo formado, na mesma posição. Eles estavam todos lá bagunçados na hora do recreio, quando chegou o comandante, o imã, colocou a força eletromagnética em cima dos soldados e todos eles se formaram e se orientaram da mesma forma para respeitar o efeito magnético do comandante. Tipo isso. Então, às vezes, muitas das vezes, a gente consegue até, com efeito elétrico também, magnetizar uma chave de fenda com efeito eletromagnético e gerar um campo magnético grande suficiente para fazer esse efeito. E esse efeito de imantação, ele pode ser um efeito temporário, por exemplo, com ímã, ele é um efeito temporário, ou pode ser um efeito até um pouco mais duradouro, quando você gera uma corrente alta e gera um campo magnético em cima de um equipamento, de uma chave, alguma coisa assim. E esse efeito de imantação, ele é muito utilizado, às vezes, em alguns trabalhos. Como eu falei, a permeabilidade magnética, depois que a gente dividiu naqueles 3 metais, viram que o ferro magnético ele era um material mais fácil de trabalhar, mais magnetizante, né? Mais interessante nessa área de magnetismo. E eles começaram a fazer alguns testes com os outros materiais. E a partir daí, eles tendo um aparelho que possa medir o campo magnético, né? Eles conseguiram verificar a quantidade de permeabilidade magnética de cada elemento. Então, tem alguns elementos que têm mais permeabilidade, outros menos permeabilidade, e com isso foi feita uma tabela de permeabilidade magnética, tipo essa aqui, ferro comercial, ferro purificado, ferrite. Esses aqui seriam os materiais ferromagnéticos que têm uma alta permeabilidade relativa, que conduzem muito bem o campo magnético. E aí também existe do paramagnético, que são os de baixíssima permeabilidade, e o do cobre, que há uma permeabilidade relutante, que a gente chama. Além da permeabilidade magnética, foi verificado que esses materiais, além de gerar a facilidade de organizar o campo magnético, ele também consegue gerar um caminho, um fluxo magnético, como se fosse um rio que molda o caminho para a água passar. Quem nunca fez um caminho na areia para a água do mar quando vir seguir aquele caminho? Então, o caminho magnético, ele segue normalmente o caminho mais fácil, que seria o caminho pelo ferro. Por que é um caminho mais fácil? Porque a permeabilidade magnética do ar ou do vácuo, que a gente chama de μ igual a zero, é 4π vezes 10 a menos 7 10 área. Então, ela é 10 a menos 7, é muito baixo isso. O ferrite é 2.000 10 então é muito, 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 10 elevado a 10 mais condutor magneticamente. Imagina o ferro purificado, que é 200.000. Então é 10 a menos 7, e aqui 10 a quinta. Então dá 5, 13, dá 10 a 13, mais condutor que o ar. Então, na verdade, o ar mesmo, ele não é um bom condutor magnético. Bons condutores magnéticos são os ferros. Então, quando ele encontra um ferro, todo o campo magnético se molda naquela posição. Com isso, é possível gerar, com placas de ferro, caminhos para o campo magnético. Você consegue fazer montagem desse tipo, onde você gera facilidade para o campo magnético passar. Inclusive, tem transformadores com núcleo de ferro, motores também, que utilizam essa característica para condicionar o caminho do fluxo magnético para ele siga aquela orientação e assim funcionar o motor ou gerar uma energia elétrica com melhor rendimento. Então aqui eu falo da permeabilidade magnética do ar e do vácuo. Guarda esse valor, 4π vezes 10 a menos 7. Anota aí, importante pra caramba. Porque esse valor, para ser sincero, é uma das poucas coisas nessa disciplina que eu peço para vocês decorarem. É o μ0, permeabilidade do ar ou do vácuo, que é a mesma. Importante pra caramba. O μ0 é a permeabilidade magnética no ar ou no vácuo. Então, deixa a dica aqui. Normalmente nas listas ou provas, eu dou as fórmulas. Eu só não dou esse cara aqui. Então vamos embora. Terminei magnetismo. Então, eletromagnetismo.
ele tem a função magnética, que todo mundo já sabe o que é, que vem das linhas de força magnética, e está ligado à eletricidade. Então, aquele material diamagnético, por exemplo, o cobre, eles viram que essa relutância, aquele efeito que dava, poderia dar jogo. Aquilo ali podia dar esse relacionamento ali, poderia dar alguma coisa. O cobre com magnetismo e tal. Pô, mas o cobre também conduz eletricidade? Pô, e se a gente passar eletricidade, será que gera magnetismo? Será que o magnetismo pode gerar eletricidade e vice-versa? Então houve um estudo aí, uma teoria, que se baseava que o movimento não é a carga elétrica parada. Por exemplo, uma bateria, uma pilha, tem carga elétrica? Tem carga elétrica. Ela gera magnetismo? Não, não gera. O capacitor, ele gera magnetismo? Não. Mas aí pode ter carga elétrica? Se o capacitor estiver carregado, ele pode ter carga elétrica e não gerar magnetismo. Então é o movimento da carga elétrica. O que é o movimento da carga elétrica? Qual é na lei de Ohm, o movimento da carga elétrica é dado por qual unidade? Vocês sabem, gente. Lei de Ohm, quem vê ri. Qual é a unidade? Intensidade, muito bem. Qual é a unidade? Ampere. Então, o movimento da carga elétrica, ele é dado por ampere, corrente. Já vimos isso lá em estações elétricas. Então, quando eu falo aqui em movimento das cargas elétricas, que pode gerar um campo magnético, não é tensão, não é potência, não é resistência. Eu estou falando aqui de corrente elétrica. Então, ela gera um campo magnético e uma variação de fluxo. Então, a primeira coisa que o cara fez, a corrente elétrica gera um campo magnético. Então, o que o cara fez? O cara pegou um fio, não sei se dá para ver nessa figura aqui, um fio aqui reto, perpendicular, né, a uma mesa, e ele jogou limalha de ferro nessa mesa e passou uma corrente nesse fio. Ligou ele, fez uma corrente, passou uma corrente elétrica nesse fio. Quando ele gerou essa corrente elétrica nesse fio, ele gerou perpendicular à corrente gerada um campo magnético. Que aí ele consegue ver aqui, como na mesa, uma camada, né, desse campo magnético gerado aqui nesse fio. Então, o condutor percorrido por uma corrente elétrica cria um campo magnético em torno de si. Então, todo condutor, devido à característica paramagnética, ele gera um campo magnético em torno de si. E o ferro, professor, gera campo magnético? Não. O ferro não gera campo magnético. Só os materiais paramagnéticos. E o diamagnético também não gera campo magnético. Só os paramagnéticos. Beleza? Então, o cara estudou isso aqui um pouco e fez a regra de Ampere. Esse acento aí está virado. Regra de Ampere. Essa regra de Ampere também é a regra da mão direita. Então, essa regra da mão direita, ela é dada o dedão e os outros dedos. Então, o dedão da mão direita indica o sentido da corrente. Então, quando o dedão faz o sentido da corrente, os outros 4 dedos, que eles abraçam o condutor e fazem o quê? O sentido de rotação do campo magnético. Então, o sentido de rotação do campo magnético é dado pelos outros dedos. Então, se você pegar a sua mão direita, apontar o dedão para você vai ver que o sentido dos outros 4 dedos estão no sentido anti-horário, certo? Agora, se você inverter 180 graus do dedão que está enfiado no meio dos seus olhos e virar para o outro lado, então o dedão vai estar para fora e os outros 4 dedos estão fazendo o sentido horário. Então, a gente pode ter um campo magnético no sentido horário e anti-horário. Vai depender do sentido da corrente elétrica. Então, meio que a corrente elétrica manda no campo magnético. Ela gera uma relação da corrente com o magnetismo. Então, nessa figura aqui, mostra 2 fios aqui, a corrente elétrica indo em direção, no primeiro aqui, do lado esquerdo, o primeiro fio, a corrente elétrica indo na direção, como eu falei, dos nossos olhos, né, que é o dedão, e observem que ele botou aqui um pontinho. Cara, isso aqui também é um outro IPC. Isso aqui é outro IPC. O pontinho, eu vou desenhar aqui o círculo com um pontinho dentro, e o círculo com um X dentro. Em vez de estar com um pontinho, está com um X dentro. Alguém já assistiu Robin Hood? Mas imagine, olha só. Imagine uma flecha. Ela tem a ponta e tem o final da flecha, que tem aqui tipo umas peninhas, né? Vocês podem não acreditar, mas essa flecha do Robin Hood, ela serviu para um conceito de orientação magnética. Que isso, professor? Verdade. É esse segundo IPC. Ele vai em relação a essa flecha. Então, vamos voltar aqui
no dedão. Eu peguei o dedão e falei que o dedão estava de frente para o teu olho. Não era isso? E depois falei para inverter o dedão 180 graus e botar o dedão em direção contrária, de fora para você. Então, são duas direções. Imagina o arqueiro do Vingadores soltou uma flecha para te matar e ela tá vindo na sua direção. Aí você tá vendo ela vindo na sua direção, vai acertar você. Aí o que você vê na flecha? Você vê esse ponto aqui, ó. Você vê esse ponto. A ponta da flecha. Ctrl+C. Ctrl+V. A ponta da flecha tem essa simbologia. Quando as linhas de campo magnético ou a linha da corrente elétrica estão em uma direção, estão na sua direção. Então você tem esse ponto. E quando você inverte 180 graus, aí você está vendo a traseira da flecha. Aí no caso, você pegou a flecha, que você era um super-herói também, quando a flecha veio, você pegou a flecha e tacou a flecha para matar o arqueiro na direção dele. Aí o que acontece? A flecha saiu de você e foi na direção do arqueiro. Aí você, pá, tacou a flecha e acertou ele. Aí quando a flecha estava saindo, o que você vê? Você vê a traseira da flecha, que são as peninhas lá na saída da flecha em direção ao arqueiro. Então isso aqui é uma relação de caminho do campo magnético e da corrente elétrica dentro de um condutor ou dentro de algum lugar, segundo o IPC. Difícil de entender? Alguma dúvida? Então, olha só. Vou abrir aqui esse slide aqui, para repetir a explicação. Tá vendo aqui o fio nessa figura da esquerda? Não, nessa figura da esquerda aqui, onde está escrito campo magnético induzido. Tem o fio aqui. Imagina esse fio fosse a flecha vindo na sua direção. Aqui a seta aqui da corrente elétrica, passando pelo fio, a seta aqui, você está vendo a ponta da seta vindo na sua direção. Então a simbologia que identifica isso é o ponto. E aqui, você pegou agora a flecha e tacou no cara. Quando você tacou a flecha no cara, aqui a seta da corrente elétrica, na outra figura, indo na direção contrária. Então o que você vê? Você vê a traseira da flecha, você vê só o xizinho. Então ela serve tanto para a corrente, mas também serve para o campo magnético, tá? Serve para as duas coisas. Eu vou usar essa simbologia nas duas coisas, tanto corrente. Nesse caso específico, estou usando para corrente. Mais na frente eu vou usar para campo magnético. Entendeu? Observem aqui que, respeitando a regra da mão direita, quando o campo magnético está nesse sentido, quando a corrente elétrica está nesse sentido, está na sua direção, o campo magnético é no sentido anti-horário. E na segunda figura, onde está escrito corrente elétrica, o I está no outro sentido, está indo embora, o campo magnético respeita a mão direita e está no sentido horário. Então, são características do eletromagnetismo. Ele comanda o sentido do campo magnético ao passar no condutor. Além disso, ele também viu que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente do condutor. Então, ele tem uma capacidade direta em cima da corrente. Quanto mais alta a corrente do condutor, maior o campo magnético. Quanto menor a corrente, menor o campo magnético. Além da corrente elétrica ditar o lado que o campo magnético vai girar, ele também dita a potência dele. Certo? E o cara não tinha nada para fazer em casa, inventou a primeira fórmula baseada nisso aí, que eu chamo a fórmula do fio. Essas fórmulas aqui eu dou do fio. A única coisa que acontece, eu não falo para que serve. Eu não falo, essa fórmula aqui é do fio. Tá, tô falando aqui. Na prova, eu jogo todas as fórmulas lá. Você só tem que saber qual é a fórmula de quê, para quem, qual é, de tal, para quando e para que serve. Dúvidas até aqui?